parte cerne do livro da Bíblia, né? A mensagem principal é a reconciliação de Deus com o homem, mas tem algumas coisas ali que às vezes nos fazem caminhar para lá ou para cá, e a gente vai tentar esclarecer isso um pouco, perceber dentro de si aquilo que de repente não está tão certo assim, para que a gente possa ir alinhando. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa falar com você? Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelas pessoas que estão aqui, muito obrigado porque o seu Espírito Santo está conosco. Eu oro para que o Senhor possa falar conosco, Jesus, que eu venha aqui ser apenas um canal, mas que essas pessoas possam estar com o coração aberto, Jesus, para aquilo que você tem para a vida delas, para aquilo que você quer falar, para aquilo que você quer mostrar. O Senhor é dono deste lugar, dono das nossas vidas, dono dos nossos corações, Jesus, e fale conosco então nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu intitulei essa mensagem assim, a mentira e o engano te afasta de Deus. Tá? A gente vai começar lendo Jeremias 29, do 11 ao 13. Jeremias 29, do 11 ao 13. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou o seu celular, ou se você quiser só ler aqui, vai aparecer. Jeremias 29, 11. Eu vou ler até o 13. Está lá? Tá? Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse é um texto bem conhecido, né? Nós vamos ler, na verdade, alguns textos hoje, mas a gente vai começar com ele. E aí, quando você escuta eu falando assim, a gente vai falar sobre mentira, né? Talvez a primeira coisa que vem na tua cabeça é quantas mentiras você já contou, né? Ou quantas você pensa em contar, ou coisa do tipo, né? Mas, na verdade, eu quero focar um pouco da nossa mensagem nas mentiras que a gente acredita, e não nas mentiras que a gente fala. Porque as mentiras que a gente acredita, muitas vezes nos impedem de ver Jesus, de receber aquilo que Ele tem para nós, de caminhar. Às vezes as mentiras que a gente acredita, elas nos bloqueiam, nos paralisam, sabe? E a gente precisa se livrar delas, para que a gente possa caminhar nas verdades que Deus tem para a nossa vida. Porque existem verdades que estão na Bíblia, que a gente muitas vezes lê, que muitas vezes a gente até já sabe os versículos de cor e entende, até porque somos cristãos e tal, né? E talvez mesmo que você não seja cristão, você já ouviu vários desses versículos e você acha lindo, maravilhoso e canta e fala, enfim. Mas, de repente, aquilo não é de fato uma verdade em você. Aquilo não é algo que você carrega, tá? Então, essa noite eu queria que você, enquanto estivesse me ouvindo, que você participasse comigo da seguinte maneira. Você fosse pensando, em algum momento eu vou fazer algumas perguntas, mas que você fosse pensando como é que isso acontece na sua vida. Então você ouviu eu falando, por exemplo, eu não vou falar aqui sobre as mentiras que eu falo, mas eu vou falar sobre as mentiras que eu acredito. Então você já começa a pensar que mentira de repente que você está acreditando. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá? Então vai caminhando assim na mensagem para que ela seja mais frutífera no seu coração. Tá bom? Amém. Quantos de vocês aqui já aceitaram Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. De vocês, glória a Deus. Se você não aceitou ainda, hoje é um dia especial, importante. Se você quiser aceitar, nós estamos aqui para isso. Nós cristãos somos chamados para isso, para refletirmos Jesus e para fazermos com que você entenda que esse é o melhor caminho, né? Então, se nós todos já aceitamos Jesus, né, de uma certa maneira, não consegui ver todo mundo, mas vamos supor que todos aqui aceitaram. Por que muitas vezes então a gente se sente longe de Deus? Ou por que Deus às vezes está longe de nós? Por que às vezes a gente se sente sozinho? Por que às vezes você fala assim, não, eu vou orar aqui, vou, sei lá, por qualquer motivo qualquer, e aí você começa a orar e parece que você está ali, falando com o vento, e você não sente aquela presença de Deus, né? Aquela coisa que te envolve e tal, né? Se nós temos essa verdade, que somos cristãos, que recebemos Jesus e tal, por que isso acontece? Pensa junto comigo.
Se sentimos que Ele está longe, então Ele está? É uma pergunta para você. Se você sente que Deus, vamos dizer, você está orando lá, pensando e tal. Se você sente que Deus está longe, é porque Ele está longe, então? Não? Ok. Muito bem. Isso é uma mentira, né? E às vezes a gente conta isso para nós mesmos. E assim, nós estamos aqui falando sobre isso, e aí a gente está raciocinando num lugar tranquilo, né? Que é gostosinho, a gente já cantou, e aí você está me ouvindo, está sentadinho, está cheirosinho, né? De repente você está pensando no que você vai comer depois. Mas por outro lado, quando a gente está lá fora, nas nossas situações do dia a dia, quando as coisas estão acontecendo, quando você está no calor da situação, seja lá qual ela for, de repente isso não é tão verdade assim, né? De repente ali você começa a acreditar que talvez Deus não esteja tão próximo assim de você. Ou quando você está passando por uma doença, ou quando algo financeiro acontece, ou sei lá, eu não sei quais são os seus problemas, né? Eu sei dos meus. E eu tenho um quintal grande na minha casa, eu gosto de ir lá no meu quintal, ficar orando lá, né? E eu já me peguei muitas vezes, mesmo cristão velho já, né? Já tem bastante tempo que eu aceitei Jesus e tal, e quantas vezes eu fui lá orar, percebendo que talvez um pouco disso estava em mim, sabe? E a gente precisa se livrar disso, para que a gente possa ver a glória de Deus, para que a gente possa ver aquilo que Ele tem para nós. Porque a verdade é que Ele, Deus, habita dentro de nós. E se Ele habita em nós, como estaremos então longe dEle? Tem um versículo que eu gosto bastante, a Jaque vai colocar aí. Diz assim, João 14,17. Coloca aí, Jaque. Livro de João, vamos comigo, Jaque. João 14, que eu também vou achar aqui, 17. Para a gente entender que o Espírito de Deus habita em nós. Amém. O Espírito da verdade, está lá já? Já. O Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A gente vai continuar lendo aqui, tá? Vai lá, Jaque. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, viverão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Até o 20. Gente, eu não sei como é que isso cai no seu coração, mas isso é surreal. É Jesus que está falando isso aqui, né? Você consegue perceber o tanto que Deus está falando que Ele está dentro de nós? Às vezes a gente fala isso não vou dizer com leviandade, mas a gente fala, não, você acredita, Deus está em você, traz, o Espírito Santo, parará. Mas será que isso de fato é realidade em você? Porque essa situação aqui, que Jesus está falando isso, é uma situação de fim já quase para Ele. Ele estava já meio que praticamente consolando os discípulos, porque ele sabia que ele ia para o Pai, né? Então não era assim uma situação tranquila, mas ele estava deixando uma mensagem de uma esperança absurda, não só para eles, mas para nós. Porque se nós o recebemos, se nós já fizemos essa oração, se Ele habita em nós, se você já recebeu, Ele está dentro de você. Não é assim do lado, não é mais para lá, é dentro, é aqui, é inside. Presta atenção. O Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo. 17. Porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém. Essa igreja aqui a gente tenta ajudar para que vocês, ajudar no sentido de ensinar para que a gente leia a Bíblia, para que você gaste tempo em oração, em meditação, para que você venha no discipulado, para que você participe de escola bíblica, para que você possa ler esse tipo de versículo e fazer isso cravar dentro de você, no seu coração, sabe? Porque isso aqui vai transformar a forma com que você anda e enxerga este mundo. Você consegue perceber isso?
Porque aí quando você estiver dentro das suas situações lá, que eu não sei quais são, mas são as suas, as minhas, e todos nós a temos, né? Porque esse mundo é um mundo realmente difícil. Quando nós estamos lá, nós podemos olhar para esse tipo de versículo e falar, não, Deus está comigo. Mesmo que às vezes eu não sinta, mesmo que às vezes eu não perceba, mesmo que às vezes não seja esse momento de louvor, né, que a gente vem, canta, chora, abraça e tal, existe uma verdade, existe uma palavra da verdade que está declarada sobre a vida de vocês e sobre a minha vida. E a gente precisa crer nisso, mais do que sentir. Porque se o Espírito Santo habita em você, nada pode nos parar. Amém? Amém. Isso é uma verdade para você? Amém. Que legal. Então a gente combate a mentira com a verdade de Deus. Mas quando ficamos alimentando a nossa mente com mentira que não vem de Deus, nos afastamos dele. É por isso que eu coloquei esse título. Porque muitas vezes a gente entende isso, mas não pratica isso, ou não pratica o tempo todo, né? Não pratica o tempo que deveria praticar. Às vezes a gente, eu não sei vocês, né? Como eu disse lá em casa, às vezes eu me pego me alimentando de coisas, alimentando pensamentos na minha cabeça que não são verdades. Às vezes eu paro para pensar e fico em meditações que não deveria estar. E aqui eu não estou falando de coisas, às vezes a gente fala sobre isso, né? E nós estamos aqui pensando, sei lá, em coisas muito grandes, né? Não sei como citar algo aqui, eu estou pensando em suicídio. Não é nada disso. Não estou falando de coisas grandes, porque eu não sei quem fala isso, né, tio? Mas a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha, né? Aquelas pedrinhas que são as que incomodam. E às vezes a gente tem pensamentos corriqueiros, né? A gente alimenta a nossa mente com coisas corriqueiras que não são da identidade de filho de Deus, que não são desse lugar aqui, desse versículo, que não fazem parte de um cristão que entendeu que o Espírito Santo habita dentro. E eu acho que eu não devo ser o único que passo por isso. Às vezes você também pode ser que passe por isso. Pode ser que você também tenha esses momentos em que você se alimenta ou alimenta pensamentos ou coisas em você que não vem desse versículo, que não te deixa romper nisso, né? Quando a gente olha, o nosso maior exemplo na Bíblia é Jesus, né? E quando a gente olha, por exemplo, de Jesus, o que ele faz quando esse suposto tipo de pensamento vem, eu preguei aqui uma outra vez, né? Sobre o que Jesus faria, né? E eu procuro me alimentar dessa frase diariamente, assim, pensando nisso, né? Às vezes vem quando eu consigo, né? Porque às vezes a emoção toma conta da gente, mas quando eu estou passando por uma situação difícil, né? E eu quero começar a orar, eu começo a orar com essa frase. Eu falo, Jesus, o que você faria diante de uma situação dessa? Qual é a sua posição? Qual é o seu pensamento? Uau. Como é que eu posso passar por isso da maneira que você passaria, né? E aí, quando eu estava montando essa pregação, né? Quando eu estava olhando, pensando, orando, aí Jesus me trouxe um versículo, um texto, na verdade, uma passagem que é bem conhecida, mas que nos faz entender como agir. E isso é muito importante, porque às vezes a gente está nessa situação e entende, mas não sabe como se defender, não sabe o que fazer. O que eu faço então, Felipe? Não, beleza, o pensamento veio, o que eu faço? Como é que eu vou agir? E a gente vai entender aqui como é que Jesus agiu quando isso aconteceu. Abre lá para mim, Jaque, Mateus 4:3. A gente vai ler alguns versículos aqui, tá? Não sei se todos, mas a gente vai ler alguns aqui. Mateus 4:3. É uma passagem muito, muito, muito conhecida de todos nós, mas que vai nos ajudar a elucidar isso que eu estou falando aqui. No 3 diz assim, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vocês conhecem essa passagem? Amém. Todo mundo conhece aqui, né? Jesus estava no deserto lá, foi sendo tentado, né? Tal. Olha a primeira coisa que o tentador fala, né? As primeiras palavras dele. O tentador aproximou-se dele e disse: se és. O que ele está fazendo aqui? Dúvida. Ele está botando dúvida, né? Supostamente está querendo botar dúvida em Jesus a respeito da identidade dele, daquilo que ele é. E o que Jesus faz? A primeira coisa que Jesus fala é: está escrito. Impressionante isso. Então tá, então vamos seguir lá. Então o diabo, eu estou lá no 5 já. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, de novo: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito. Então o que Jesus faria? A palavra de Deus. A primeira coisa que o diabo tenta nos fazer, tenta fazer a nossa, acho que ficou melhor assim, né? É colocar dúvida a respeito de quem nós somos, a respeito da nossa identidade. E a primeira coisa que nós devemos fazer é: está escrito. Porque a palavra de Deus, aquilo que você está aprendendo aqui, aquilo que você escuta em todos os cultos que você vem, em todo louvor, você deve responder com isso e não ficar dialogando com o diabo, não ficar alimentando coisas que você não devia estar alimentando. Muitas vezes a gente deixa de receber coisas ou deixa de caminhar naquilo que nós deveríamos estar caminhando, porque a gente deixa de alimentar a nossa mente com coisas boas e a gente responde a Satanás de uma maneira errada, quando nós deveríamos cortar na raiz. Está escrito. Quando você estiver passando por uma dificuldade, seja ela qual for, você pode perguntar para Jesus o que Jesus faria. Levanta aquilo que Jesus fala na Bíblia a seu respeito. Pega esse versículo que a gente acabou de ler, que está lá. Qual foi o que a gente leu aqui? João 14:17. Pega esse versículo, escreve, tatua lá no teu coração, né? De maneira figurada. Deixa num lugar que você consiga ver. E toda vez que você for tentado na sua identidade, naquilo que é difícil para você, você pega aquele versículo e fala: está aqui, diabo, está escrito. Isso é o que eu tenho a meu respeito. É isso que Jesus fala a meu respeito. É isso que nós precisamos fazer quando essas coisas acontecem. Eu queria fazer um exercício aqui com você. Você não vai precisar fazer exercício só de pensamento, não vai precisar levantar, falar com ninguém, caso você tenha aí uma dificuldadezinha com isso, né? Pensa aí, você que é pai. Se você não é pai, você tem já indícios de quem é pai, né? Você sabe o que é mais ou menos ser pai e tal. Então pensa aí, você que é pai. Se você é pai, obviamente você vai pensar no seu filho. Você vai descrever ele para alguém. Então vamos dizer que eu não conheço nem o Samuel, nem o Benjamin, nem ninguém. E eu conheci o Lucas, e o Lucas, por algum motivo, vai descrever um dos filhos dele para mim. Ou você aí vai descrever algum dos seus filhos, enfim. Como é que você faria isso, Lucas? Não precisa me responder. Tá? Então pense aí na sua cabeça. Como é que você faria isso? Eu tenho meu filho e eu vou apresentar ele para alguém. O que você vai falar para essa pessoa? Esse é meu filho. Mas as características que você vai falar dele é boa, né? Você não vai chegar lá e falar assim: ó, meu filho, isso aqui? Meu Deus do céu! Melhor não falar nada. Naturalmente você vai falar o quê? Você vai falar coisas boas. Você vai exaltar o teu filho, né? Talvez até alguma dificuldade que ele tenha, você vai dar uma rebolada ali para falar, né? Não, ele está trabalhando isso, né? A gente precisa melhorar e tal, não sei o quê. Mas afinal de contas a gente vai falar coisas boas. Por quê? Porque em geral você ama o seu filho. Você ama o seu filho, você quer o bem dele e você vai falar o bem dele para as pessoas. Agora a gente vai fazer um exercício contrário.
Não o contrário, mas na mesma ideia. Se Jesus tivesse que falar de você para alguém, o que ele falaria? Pensa aí. Então, eu não conheço o Aparecido, né? O tio. Não conheço. Quem vai me apresentar ele é Jesus. Jesus chegou aqui e falou assim, ó, vou te falar do Aparecido. Pensa aí. O que Jesus falaria a seu respeito? Faça esse exercício de verdade com o coração aberto. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele quer falar com você. Ele quer que você entenda algumas coisas importantes a respeito da sua identidade. Se por um acaso você pensou só coisas ruins, se por um acaso você pensou muitas coisas ruins, você talvez não tenha entendido exatamente como Deus olha para você. Talvez a sua identidade de filho não está exatamente como a identidade que Deus olha a seu respeito. E sabe por que eu falo isso? Porque essa não é a verdade que a Bíblia diz a seu respeito. Não sou eu que estou falando, não sou eu que vim aqui e falar, não, somos todos bonzinhos, não é isso. Não. É a gente ler a Bíblia, é a gente entender o que a Bíblia fala, o que Deus fala a respeito de nós. Vamos entender isso aqui mais um pouquinho? Vamos ler Colossenses 1, do 10 ao 13. Essa aqui é uma passagem incrível também. Colossenses 1, coloca aí, Jaque. Colossenses 1, do 10 ao 13. Está lá? Amém. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a sua força e glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia. Você acha que alguém que não te ama, que não te vê como filho, que não falaria coisas boas de você, faria isso? Te tiraria desse lugar, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Só alguém com muito amor, meu querido, só alguém com muita vontade de te ter, só alguém com muita vontade de estar com você faria isso. Muitas vezes a gente olha para o sacrifício que Jesus fez na cruz, né? E eu não sei você, mas quando eu assisti aquele filme Paixão de Cristo, ele é bem severo assim, nas imagens, né? Talvez alguns dizem que aquilo não foi nem 10%, outros dizem que foi bem fiel e tal. Mas a gente meio que se emociona, né? Ou se sente tocado por aquilo, porque as imagens ela tem esse poder, né? De nos colocar naquele lugar. Mas só alguém com muito amor por você teria coragem de fazer aquilo. Sejamos bem sinceros, algum de vocês teria? Muito difícil, né? Talvez você faria por uma pessoa, né? Pelo teu filho, pela tua esposa, né? De repente por um amigo muito chegado. Agora, por pessoas que você não conhece, e Ele fez isso por todos nós. Justamente para quê? Para te dar essa identidade de filho, para te tirar daquele lugar e te trazer para cá. Então você precisa tomar posse disso, você precisa olhar para essa identidade de filho e entender que você faz parte desse reino, que esse Pai quer falar com você, que esse Pai tem essas palavras para você. Amém. Não deixe Satanás tocar na sua identidade. E você vai combater esse ataque com a palavra de Deus. É assim que você vai combater. E esse é um exercício para toda a vida. Isso não é algo que nós vamos fazer assim, aqui, né? Agora a gente veio aqui, o Felipe falou, que legal, agora entendi e tal. E zaz, como chave. Aí daqui a pouco, 3, 4 dias depois, você está lá, né? Pois é. Levanta a palavra de Deus. Levanta a palavra de Deus no seu coração. E para que você possa fazer isso, você tem que fazer o quê? Ler.
Você precisa saber, você precisa conhecer, você precisa estar inteirado, senão você não tem armas para lutar, né? Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra potestades e principados, né? A verdade que você carrega tem o poder de mudar vidas para sempre. A verdade que está dentro de você tem o poder de mudar vidas para sempre, tanto a sua quanto outras. Essa é a verdade de Deus a respeito dos seus filhos. Qualquer palavra fora disso te leva a mentir a respeito de si mesmo. Isso não é porque você é maravilhoso, mas sim porque Ele é bom. Ele amou primeiro e escolheu fazer de você seu filho. Quando eu estava meditando sobre esse texto aqui, né, não sobre essa pregação, Deus me deu essa frase assim muito claramente, sabe? De que a gente precisa declarar a verdade dele a respeito de nós. E não olharmos para nós mesmos como nos nossos olhos, né? Porque o nosso julgamento é muito diferente do julgamento de Deus. Amém. Quando temos a identidade de Cristo, somos cordeiros do seu reino, não para nos parar e afetar, ou pelo menos não deveria, porque Cristo habita em nós. Jesus está dentro de você para se mover através da sua vida. Você crê nisso? Presta atenção nessa frase, que ela é bem importante. Jesus está dentro de você para se mover através da sua vida. Se isso não tem acontecido nas suas atitudes, alguma coisa está meio desequilibrada ou fora de lugar. Como eu falei, essa é uma mensagem que você precisa pensar, né? Um pouco. Eu estou aqui para te ajudar a entender e reafirmar essa identidade de filho em você, mas te dizer também que nós temos uma responsabilidade com isso, de que a gente carrega esse Espírito Santo que está dentro de nós para que ele se mova através da minha vida. Não simplesmente para que você esteja cheio, ou para que você esteja aqui, nossa, que palavra legal, a gente vem, come, bate palma e come bolachinha e fazemos algumas ações, e aí nós estamos felizes com tudo isso, né? Mas eu reafirmo a identidade de filho em você para que você possa se mover, para que o Espírito Santo possa mover através da sua vida. Você é o espelho de Jesus aqui na terra. As pessoas olham para você e precisam enxergar Cristo. Será que isso tem acontecido com você? Não é à toa que Paulo falava, né? Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não é uma questão de arrogância, é uma questão de saber a identidade dele. A identidade dele estava tão afirmada, tão cravada nele, que ele entendia quem ele era. E tinha esse tipo de atitude. Atitudes que demonstravam Cristo. Então eu te convido a você ser de fato esse espelho aqui. Não só no entendimento, mas na sua prática através disso, a partir disso, né? A partir deste lugar. Essas verdades estão na Bíblia, então leia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma coisa bem legal de quando a gente está entendendo e fixando a nossa identidade é que eu tenho sido intencional. Eu gosto dessa palavra também, o Lucas também gosta. Eu tenho sido intencional na criação com o meu filho, com o Theo. Muitas coisas eu tenho feito de caso pensado. Tipo assim, preciso afirmar isso nele. É claro, a gente tem atitudes normais, né? Como pai, eu amo e tal, não sei o quê. Mas tem algumas vezes ao longo do dia, eu faço algumas coisas para firmar a identidade dele como filho. Ele não está aqui agora, ele está lá na salinha. Mas tem algumas coisas que eu falo para ele que são simples, outras já são um pouco mais complexas, né? Claro que ele só tem 3 anos, então ele não consegue entender, compreender, mas ele me responde na ponta da língua, porque a identidade está sendo firmada, né? Então quando eu pergunto para o meu filho assim, quem é o gatão? Ele não pensa para responder, ele fala, o Theo. Por quê? Porque eu tenho gravado isso dentro dele. Sabe? Quando eu pergunto para o meu filho assim, onde mora o Espírito Santo? Ele aponta assim, aqui. Ele não pensa para responder isso, porque a identidade de filho dele está sendo gravada. E Jesus faz isso conosco, né? Quando você fez essa oração aceitando Jesus, você fez com que o Espírito Santo entrasse dentro de você para morar em você e se mover através de você.
E eu quero te ajudar aqui a entender que você é filho de Deus. E quando essa identidade for questionada de alguma maneira, você tem a palavra de Deus para responder. Você tem a palavra de Deus para levantar e dizer: olha aqui, isso aqui é o que Deus pensa a meu respeito. Então faça, use-a, porque ela é a sua espada. A gente vai fazer um último exercício aqui para terminar. E esse eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O grupo de louvor está aqui? Está todo mundo aqui? Dá para cantar a última música? Só dedilhar? Sobe aqui então, por favor. Não foi combinado, né? Mas nem tudo a gente consegue combinar também. É porque na verdade eu não ia necessariamente pedir para ele subir. Mas eu acho que vai ser importante para o momento que a gente vai fazer. Acho que eu vou desligar.